8 meses de investigações e em poucas horas, 23 mandados de prisão foram cumpridos para desarticular um grupo que comandava o tráfico de drogas no sertão do estado. A Operação Hidra mostrou 2 pontos importantes. De um lado, o Serviço Público de Segurança eficiente, que com o trabalho de inteligência conseguiu cumprir o seu papel. Do outro, servidores corruptos que ajudam o crime a se tornar cada vez mais organizado, vamos dizer assim. Parte dos envolvidos foi transferida nessa quarta-feira aqui para a capital. O comboio chegou ao presídio de segurança máxima da capital, o PB1, por volta das 8h30 da noite. Os presos foram escoltados por 3 carros da Polícia Militar. Foram 9 conduzidos para cá. Uma mulher que era detenta lá do presídio feminino e 8 homens, entre eles 4 funcionários públicos. Os acusados fazem parte das 23 pessoas suspeitas de participarem da organização criminosa. Segundo a polícia, o esquema era comandado de dentro do presídio de Patos e abastecia o tráfico de drogas na região do Sertão e em municípios do estado de Pernambuco. A Operação Hidra foi resultado de 8 meses de investigações das polícias civil e militar. Entre os envolvidos estavam 5 agentes, o diretor do presídio, Dimitrios Mendonça, e o ex-diretor da unidade do Sertão, Estênio Dantas. Todos os agentes penitenciários e o diretor do presídio regional de Patos foram exonerados dos cargos. Foi aberta uma sindicância para apurar as infrações cometidas por eles. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, quem assumiu a direção foi Jardilson Silva. Participaram da ação cerca de 250 homens. Ainda houve apoio da Polícia Federal e PRF. Os outros suspeitos que não foram transferidos para o PB1 estão detidos em Patos. Parte deles no presídio regional e parte no feminino. Vamos saber agora como era organizado esse esquema criminoso que funcionava dentro dos presídios no sertão do estado. Valéria Assunção, em Campina Grande, vai explicar para a gente. Valéria. Olha só, Patrícia, diretores de presídios e agentes penitenciários facilitavam o tráfico de drogas que acontecia dentro das penitenciárias da Paraíba e de Pernambuco. Além disso, escoltavam presos do regime fechado para cometer crimes fora da cadeia. O ex-diretor do presídio de Patos e o atual estão sendo acusados de conivência na prática criminosa. Até carros oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária eram usados na ajuda ao tráfico. De acordo com as investigações, a organização criminosa distribuía droga em cidades do sertão da Paraíba e em 4 municípios de Pernambuco. O esquema era comandado de dentro do presídio regional de Patos. O líder da organização criminosa seria Carmésio Claudiano Leonardo, o Arrepiado. Era do presídio de segurança máxima, o Romero Nóbrega, em Patos, que ele comandava o esquema. O preso também financiava a compra de drogas na Bolívia e no Paraguai, que eram enviadas para Patos e São Bento e em seguida distribuídas para traficantes da Paraíba e de Pernambuco. O braço direito dele no comando era o irmão Carlito Claudiano Leonardo, também preso em Patos. Para que a comercialização da droga fosse possível no presídio, o grupo fez parceria com o ex-administrador Estênio Dantas e o diretor Dimitrios Dias Mendonça, exonerado ontem. Eles permitiam a retirada dos presos sem autorização judicial. Nesta gravação feita pela polícia, um agente penitenciário leva um preso até uma casa. A suspeita é que eles estariam comercializando crack. Depois, eles saem juntos num carro oficial. Nesta outra imagem, Dimitrios Mendonça leva um detento para uma possível negociação de drogas. Ele também usa um carro oficial. O grupo ainda seria responsável pelo assassinato de pessoas que tentavam atrapalhar o esquema. Quando nós começamos a observar pessoas que já estavam presas, estavam saindo de dentro do presídio para matar pessoas, pessoas que estavam dentro do presídio estavam traficando internamente e externamente, ou seja, o comando da criminalidade estava partindo de dentro do presídio regional de Patos. E a partir dessas informações, se iniciou um trabalho em conjunto entre as duas polícias, que graças a Deus no dia de hoje, de forma exitosa, resultou na prisão de 23 pessoas. A Operação Hidra começou durante a madrugada desta quarta-feira. Foram presos o diretor do presídio, Dimitrios Mendonça, o ex-diretor, Estênio Dantas, 5 agentes penitenciários e outras 16 pessoas acusadas de participação no esquema.
Os 23 mandados de prisão foram cumpridos em Patos, João Pessoa, cidades do sertão do estado e em São José do Egito, em Pernambuco. Lamentamos, inclusive, que agentes penitenciários concursados, jovens e novos, tenham sido seduzidos para a carreira do crime. E se assim fizeram, deverão pagar de forma exemplar pelo seu desvio de conduta. E o que a população se pergunta, todo mundo revoltado, é como é que pessoas que são pagas pelo governo, por a gente, né, que pagamos impostos, acabam favorecendo, né, a ação criminosa. Você aí, João Pessoa, conversou com um delegado, né? Exatamente, eu conversei com um dos delegados que foi responsável pelas prisões aqui na capital, uma delas do diretor, inclusive, o Dimitrios Mendonça, ele mais um agente penitenciário, Rodolfo Santa Cruz, é do Grupo de Operações Especiais, o GOI, da Polícia Civil. Ele me explicou o seguinte, a importância geográfica do tráfico ter como centro a cidade de Patos. Claro que assim como todo mundo, ele ficou muito indignado com o envolvimento de servidores públicos nesse esquema. Patos é uma cidade e uma localização prestigiada que fica bem no meio do estado. Então essa organização, ela atingia de Cajazeiras a João Pessoa. E o fato de o próprio diretor estar envolvido é mais grave ainda? É mais grave porque a polícia trabalha para combater crime. Quando consegue prender pensando que vai solucionar o problema criminal, então um ou outro servidor público não ciente dessa missão que ele tem para com o serviço público, auxilia no crime. Então, a polícia pensando que aquele problema, aquele preso, aquele criminoso foi tirado de circulação, ele vai estar voltando a delinquir, continuando a delinquir com o auxílio de um agente público. Então, isso é o maior problema. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Antônio Vieira, porque o nome do novo diretor regional do Presídio de Patos já foi anunciado. Vieira, bom dia. E aí o que muita gente está pensando é o que a Secretaria de Administração Penitenciária está fazendo para evitar que o caso se repita, né? Como é que está sendo selecionado esse pessoal? Pois é, vamos ter essas informações agora numa conversa com o secretário da Administração Penitenciária, Arson Tagino, que está aqui conosco, convidado pelo Bom Dia Paraíba. Secretário, o que a Secretaria vai estar fazendo para selecionar essas pessoas? Já foi substituído o diretor lá de Patos, mas qual o critério para a seleção dessas pessoas? A direção, os agentes? O critério é técnico, agentes penitenciários concursados. Aliás, não é novidade, infelizmente, falar em desvios de conduta de gestores públicos ou de agentes do Estado. Tivemos na Paraíba ações no Detran, tivemos ações na polícia e temos ações na administração penitenciária. A novidade é buscar punir os maus para valorizar os bons. Os diretores, por exemplo, eram agentes técnicos concursados que assumiram recentemente e durante 8 meses fez sua investigação com a polícia, com a colaboração da inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem buscado analisar todas as denúncias para que fatos dessa natureza não se repitam. E vamos punir exemplarmente para que fatos como este, lamentáveis, não possam se repetir. A partir desse exemplo, desse caso, vai mudar alguma coisa nos critérios da escolha das direções dos presídios? E como fazer, já que com esse caso fica confirmado que existe ainda aquela coisa de que de dentro dos presídios há um comando do tráfico de drogas que é tão combatido pela polícia? Nós temos, quanto ao critério de escolha, usado um critério absolutamente técnico, agentes penitenciários fazendo ação de inteligência. O que nós não podemos é adivinhar que um cidadão concursado, elogiado 2 semanas antes pelo Ministério Público, elogiado pelo Conselho Nacional, esteja desviando. O que é que precisa fazer? Intensificar as ações de inteligência, por isso criamos uma gerência de inteligência, uma ouvidoria do sistema penitenciário para denúncias, para punirmos exemplarmente estes que desviam condutas e que, evidentemente, se terminam comparsas do crime nessas atividades criminosas. Nós nunca, absolutamente nunca negamos a existência de problemas no sistema penitenciário. Por óbvio, aliás, não é de hoje. A novidade está em buscar punir, em buscar ir atrás, em investigar, em buscar melhorar um sistema de muita dificuldade e muita, digamos, delicadeza de gestão, por termos problemas, evidentemente, com os apenados, que não são crianças, não são jovens, tem pessoas das mais variadas formas, das mais variadas trajetórias, que se reúnem e, evidentemente, tratam de crime também. Qual o bate-papo de quem tem uma vida criminosa quando primeiro se encontra, não é? E aí, infelizmente, temos agentes de Estados envolvidos. É lamentar, punir para buscar evitar a repetição. Ok, obrigado pelas informações. Patrícia.